Olá, querida turma, tudo bem? E aí, nobres? Espero que todos estejam bem. E a nossa atividade de hoje, nosso assunto de hoje, né, vai ser sobre fusos horários, né? E vai ser informações complementares. Gostaria que você fizesse aí suas anotações, que acompanhasse o seu material didático e que assistisse também ao vídeo complementar que eu vou colocar. E hoje eu quero deixar para vocês aí um conceito do que são fusos horários, né? E algumas curiosidades acerca dos fusos horários que cortam, que atravessam o território brasileiro, ok? Então, primeiramente, né, para introduzir o conteúdo, eu gostaria que vocês anotassem aí e tomassem ciência do que é o sistema de fusos horários, né? Por que existem os diferentes fusos horários? Por que o mapa mundi? Né? Por que no Brasil é um determinado horário, se você viaja para os Estados Unidos ou para o Japão, para a Austrália, né, para a Inglaterra, por que lá as horas têm uma certa diferenciação? Então, para entender isso, é necessário saber o que são os fusos horários, né? O sistema de fusos horários ele foi criado no ano de 1883, durante a Conferência de Roma, né? Até aquele momento, cada país adotava o seu próprio critério para estabelecer a hora local. Mas com o aumento das trocas comerciais e o intercâmbio, né, das comunicações entre os países, passou a haver a necessidade, né, de padronizar as horas. Por isso, esse sistema foi criado e convencionado para ser adotado por todas as nações mundiais. No ano seguinte, né, 1884, durante a Conferência de Washington, foi definido que onde seria, né, o meridiano de 0 graus. Tá? Ou seja, o meridiano que atualmente, né, é conhecido por meridiano de Greenwich. Né? E o meridiano 0, ele divide a esfera, né, divide ali, ó, o nosso planeta, né, no lado leste e no lado oeste. E o paralelo 0 grau, né, é a linha do Equador, né, que divide a nossa esfera, que divide o nosso planeta em norte e sul. Então, o meridiano de Greenwich, né, seu lado leste e o lado oeste, e o Equador, né, paralelo 0 graus, né, de latitude, norte e sul. Então, o meridiano 0 graus foi convencionado, foi definido lá durante a Conferência de Washington, né, como sendo meridiano de Greenwich. E o seu antimeridiano, né, o meridiano de Greenwich pela frente e o antimeridiano é o verso. Então, desde então, podemos conhecer as horas em qualquer lugar do planeta. Né? O estabelecimento dos fusos horários foi de vital importância para padronizar mundialmente a contagem do tempo. Tá, ok? E o movimento, olha a informação que interessante, o movimento de rotação da Terra, que a Terra realiza, né, os dois principais movimentos, rotação e translação. Né? Rotação é aquele movimento da Terra no seu próprio eixo, e translação é o movimento da Terra em torno do Sol. Né? Então, o movimento de rotação que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo se dá de oeste para leste, ok? E devido à contagem do tempo ser em relação à variação da luz do Sol, cada país apresenta um horário diferente, ok? O movimento de rotação da Terra faz com que a iluminação do Sol seja diferente com o passar do tempo ao longo de 24 horas. Né? Até o estabelecimento dos fusos horários padronizados, os países estabeleciam seus horários de acordo com as suas necessidades. Logo, isso ocasionou diversos problemas, como o crescimento das cidades, né, e das redes de transportes, a partir do século XIX. Por isso, foi-se necessário criar critérios de padronização que facilitasse, né, analisar variações solares nas regiões com grande extensão longitudinal. Né, extensão comprimento, né, do território. E hoje o país que tem a maior extensão longitudinal do mundo, né, é a Rússia, né, que tem no seu território 11 fusos horários. Né? No Brasil, atualmente,
atualmente no ano 2020, nós temos 4 fusos. Então, como mencionado anteriormente, no ano de 1883, decidiu-se convencionar os fusos horários a partir da divisão da Terra por 24 meridianos, ok? Sendo Greenwich utilizado como ponto referencial. A divisão por 24 meridianos, ela se dá devido ao nosso planeta necessitar de 24 horas para completar o seu movimento de rotação, completando assim um dia, tá ok? Então, 24 horas, 24 fusos. E a distância de cada fuso, de um para o outro, é de 15 graus, porque como é que você faz essa conta, né? Qual é a metragem? Quantos graus é uma volta completa, é uma circunferência completa, não é 360? Então 360 dividido por 24 horas dá o quê? Uma diferença de 15 graus em cada fuso, ok? Então, a cada 15 graus, é 1 hora de distância, 1 hora de diferença. Então, os meridianos eles foram divididos de acordo com o tempo que a Terra demora para realizar um giro completo ao redor do seu próprio eixo, ou seja, para realizar um movimento completo de rotação. Sabendo-se que a esfera terrestre possui um total de 360 graus, e que o Sol leva 24 horas para iluminar toda a circunferência da Terra, conclui-se que a cada hora o Sol ilumina diretamente 15 graus, ok? Então pode-se afirmar que o espaço da superfície terrestre, compreendido no intervalo de 15 graus, recebe o nome de fuso horário. Tá? A Terra possui então 24 fusos horários, beleza? No entanto, os meridianos horários de 15 em 15 passam muitas vezes no meio de um país, de uma região, de uma cidade, sendo difícil assim diferenciar exatamente a hora destes locais. É por essa razão que as zonas horárias nem sempre são linhas perfeitas, pois respeitam a decisão de cada país em manter regiões distantes longitudinalmente dentro do mesmo fuso horário. Tá? E como o movimento de rotação da Terra é em sentido anti-horário, ou seja, é de oeste para leste, o Sol ilumina as regiões a leste de Greenwich, inicialmente, e vai em direção a oeste. É por essa razão que a cada fuso a leste de Greenwich, e as horas aumentam. E a oeste, as horas elas diminuem. Então, você imagina aí, você dentro da Rússia, dentro lá do país que tem 11 fusos horários dentro do seu próprio território. Imagine se cada fuso horário que passasse numa determinada região, o horário da Rússia fosse diferente. Então eles teriam uma diferença de 11 horas, de um ponto extremo a leste para um ponto extremo a oeste. Então o país ele pode adotar como referência um fuso horário. Aqui no Brasil, o horário oficial do nosso país é o horário de Brasília, é o fuso que passa em Brasília. Não tem, acho que todos já devem ter escutado, em Brasília 19 horas, o horário de Brasília, tanto X horas. Então, grande parte dos estados, dos 26 estados do Brasil, eles se atualizam, eles são coordenados a partir do horário de Brasília, que fica no GMT-3, ok? E atualmente no Brasil, nobres, os fusos horários no território brasileiro, eles atualmente são 4 fusos, mas eu já vou, daqui a pouco eu vou dar uma curiosidade para vocês, que teve um período aí que o Brasil passou a ter 3 fusos horários, mas atente nisso, que atualmente, em 2020, ele passou a ter 4 fusos horários novamente, Mas uma curiosidade é que o maior país do mundo em extensão territorial é a Rússia, como eu falei, e ele apresenta uma grande extensão longitudinal. Por esse motivo, apresenta 11 fusos horários distintos. Desta forma, quando a capital do país, que é Moscou, marca meio-dia,
no extremo leste do país já são 21 horas, né? Já o caso da China, que é um pouco mais curioso, visto que devido à sua extensão territorial o país contaria com 5 fusos horários, o governo chinês instituiu um horário único para todo o país, né? O horário da capital, que é Pequim, tá ok? E no Brasil, devido à nossa grande extensão territorial longitudinal, nós somos o 5º país com a maior extensão territorial do mundo, né? Nós atualmente apresentamos 4 fusos horários. E todos estes fusos horários, eles são atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, porque nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, ok? E os nossos fusos horários são os seguintes, né? Eles são -2, -3, -4 e -5, tá ok? O primeiro fuso horário, que é o -2, ele compreende as ilhas oceânicas brasileiras, dentre as quais podemos destacar Fernando de Noronha, né? E o fuso apresenta 1 hora a mais do que a hora oficial, que é a de Brasília, e 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. O nosso segundo fuso, que é o -3, tá? Ele compreende o horário oficial do país, que é o horário de Brasília. Encontra-se a 3 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Nosso terceiro fuso, ele apresenta 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília e 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. E esse terceiro fuso, ele estende-se por grande parte da região norte e pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O nosso quarto fuso, ele apresenta 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília e menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0 grau, o meridiano de referência. E esse quarto fuso, ele contempla os estados, né, o estado do Acre e alguns municípios do estado do Amazonas, ok? Aí, queridos, teve uma legislação, eu gostaria que você pesquisasse aí, em um determinado período, né, da história do Brasil, nós, até 2000X, nós tivemos 4 fusos, de 2000X a 2000Y nós tivemos 3, e a partir de 2000 e alguma coisa para cá, né, retornamos a ter 4 fusos. E é uma tarefa que eu gostaria que vocês pesquisassem, né? Qual foi o período em que o Brasil passou a vigorar com apenas 3 fusos horários. Quero que você faça essa tarefa semanal aí, ok? O período em que o Brasil passou a ter 3 fusos horários apenas, tá? E gostaria que você lesse mais sobre o horário de verão. Qual é o objetivo da implementação do horário de verão? No ano de 2019 e ano 2020, o Brasil passou a não ter horário de verão por força de decreto presidencial. Mas pode ser que futuramente, né, algum outro presidente volte a querer vigorar este horário de verão no Brasil. Mas qual é o objetivo da implementação do horário de verão, né? Tem uma questão aí de economia, tá? Economia de energia, aproveitamento mais da energia solar, né? Você acorda mais cedo, você dorme um pouquinho mais tarde. Então, façam suas anotações e façam suas pesquisas e assistam um vídeo complementar, né, que eu vou postar. E um grande abraço, aprecie aí o vídeo, o conhecimento sem moderação, hein?